Bom, então, repetindo aqui. Repetindo aqui. Só quem não acredita numa vida futura é mais fácil se suicidar. É mais fácil se suicidar. Porque acha, como eu já tinha falado anteriormente, porque acha que a vida é só isso aqui. Então, ora, para acabar com os sofrimentos que ele acha, né? Para acabar com os meus sofrimentos, diz o suicida, basta tirar a vida e pronto, acabou. Morreu, acabou e não tem mais nada. Acontece que a gente sabe, né, que tem vida após a morte. E quando ele passa para o outro lado e se sente decepcionado, aí a coisa pega. Né? A coisa pega aí feia. Os sofrimentos dele triplicam. Aquele sofrimento que ele tinha na Terra antes de se suicidar era um, do outro lado vai ser muito pior e bota pior nisso. Bota pior nisso. Então, Rubinho, diga. deixa eu contar um negócio para vocês. Onde? Quando eu era adolescente, eu era muito revoltada com muitas coisas que aconteciam na minha família. E eu pensava muito em suicídio. Aí, um período que eu estava pensando muito no suicídio, veio parar nas minhas mãos, não lembro como, e eu nunca tinha lido nenhuma obra espírita. Veio parar O Mundo do Suicida. Foi uma santa leitura na minha vida. Nunca mais eu pensei em suicídio na vida, depois que eu li esse livro. Eu fiquei com tanto medo do suicídio, que eu aboli completamente esse pensamento da minha vida. Aí hoje, quando eu vejo pessoas pensando em suicidar, dá vontade de dar de presente o livro. Pois é. Então, olha só, existem 2 livros da doutrina espírita que são interessantes para a gente ler para tirar da cabeça o suicídio. O primeiro, Memória de um Suicida, de Ivone Pereira. E o segundo, Martírio dos Suicidas. É Memórias de um Suicida. Eu disse no título errado, de Ivone. E o outro... O livro super grosso. E o mais interessante é que eu não suportava livro grande, o livro grosso. E eu li esse livro com tanta sede, que em menos de uma semana eu tinha terminado de ler o livro. O livro tem mais de 500 páginas. Na semana seguinte eu era outra pessoa. O livro tem mais de 500 páginas e é a história de um escritor português que se suicidou porque tinha ficado cego, tá? Quem quiser adquirir o livro pode depois dar uma olhada, é uma maravilha o livro, espetacular. E o outro, Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. Este é menos volumoso, mas também muito interessante. Incorporou na mediunidade, outra pessoa escreveu a história dele. Mas também muito interessante. São obras que a gente precisa ler, viu, pessoal? Precisa ler. Para a gente tirar da cabeça... Um santo remédio. É um santo remédio. Beleza? Item 16. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Não, senhor. Oi? Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Item 16. Ainda bem que eu tenho... Ei, Rubinho. Diga. Ainda bem que eu tenho uma amiga que me deu um spoiler. Ainda bem, né? Ainda bem. Que bom, que bom, que bom. Então, vamos lá. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes do suicídio. Ocasionam a covardia moral. Eita! Então, o que eu estava falando para vocês? É muito mais fácil o suicídio para quem não acredita no futuro, na vida futura.
E sem acreditar na vida futura, o materialismo é um incitante ao suicídio. É um incitante. Incita. Bom, não tem nada do lado de lá, o que eu vou ficar fazendo sofrer aqui, né? Etc. Aí, covardia moral. Todo suicida é um covarde moral. E todo suicida foi de encontro à lei. Inclusive, é o pior dos crimes que a gente faz, é tirar a vida do próprio corpo. O pior dos crimes. Meus amigos, matar uma outra pessoa até que não. Mas matar a si mesmo, para a lei divina, é um dos piores crimes que a gente pode cometer. Isso significa que, se é o pior crime, mais sofrimento nós vamos ter por conta deste crime. Porque nós vamos pagar as consequências das nossas atitudes, dessa nossa atitude. E Então, essa visão do suicídio, ela é global, não é, Rubinho? como? Essa visão que o suicídio é do pior crime que a pessoa pode cometer contra si, ela é global, né? É uma visão global de todas as religiões, né? Exatamente. Tem religião que impede até de rezar a missa, de orar, de enterrar. Pelo suicida, né? É verdade. Suicida, né? A pessoa não pode tocar naquele corpo porque ele se suicidou. Pois é. Tem religiões bem radicais mesmo com relação ao suicida, né? Exatamente. E olhe que os suicídios no mundo constantemente em poucos segundos está acontecendo um suicídio no mundo. Ou seja, muita gente se suicida neste planeta. Pior. Muita Pior. gente. Muita gente. Muito jovem, né? Jovens também. Alguns jovens se suicidam porque perdeu a namorada deixou, o namorado deixou. Assim. Ultimamente, a gente não via suicídio de criança, ultimamente até suicídio de criança tem acontecido. Tem acontecido. Por isso que a gente precisa ter cuidado com as nossas crianças, né? Educá-la de forma correta, não espancar, conversar, etc. Mostrar o que é certo, o que é errado e colocar limites, porque aí a coisa não desanda. A coisa não pode desandar. Continuando. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm de esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Se lhes poderiam dizer, para desviá-los dessa consequência, que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer menos tempo. Aqui são os cientistas materialistas. Além de não acreditarem na vida futura, ainda incentivam o suicídio nas outras pessoas. Por quê? Porque, olha só, cientista é uma pessoa de muito conhecimento. Se é uma pessoa de muito conhecimento, algumas pessoas acham de que tudo que o cientista fala é correto. Qualquer cientista, se falar alguma coisa, é correto. E se ele diz isso, eu vou fazer porque o camarada sabe muito. Mas não é bem assim, não. Os cientistas sabem só aquilo que lhes compete. Por exemplo, o cientista é inteligente para umas coisas
mas é burro para outro. Desculpa a palavra burro, mas é isso mesmo. Por quê? Porque não acreditar numa vida futura, que existe vida após a morte, parece ser pouco inteligente. E isso não se deveria conceber na cabeça de um cientista que tem que tem profundo conhecimento numa determinada área. E às vezes uma pessoa Então, isso significa que o cientista que tem esse pensamento, ele é corresponsável também. Ou seja, ele vai responder de uma forma. Ele é cúmplice. Vai pagar Até também. estou falando assim, eu lembrei que eu estou lendo um livro, que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ele diz que o cientista deveria ter mais responsabilidade com aquilo que ele fala. Porque o que ele sabe hoje, amanhã, tipo, o que ele quer dizer, que o que ele descobriu hoje, amanhã já não serve mais. Tipo, já se defendeu que a Terra era quadrada, até que outro descobriu que a Terra era redonda, ou seja, aquela notícia deixou de ser verídico, ou seja, aquilo que eu hoje defendo como verídico, amanhã pode ser uma mentira, por uma outra descoberta. Né? E aí ele diz que a gente não tem o poder de afirmar, a não ser o afirmamento do momento, até eu ter certeza que esse pensamento não vai mudar. Né? Aí tu falando isso, eu entendi agora essa questão da responsabilidade da ciência com o que ele propaga, né? Isso, é isso. Então, tem até, às vezes, pessoas que são extremamente humildes, às vezes até semi-analfabeto, que acreditam em Deus, acreditam na vida futura, e esses, né, são muito mais iluminados, muito mais bem assistidos pelos espíritos superiores do que, às vezes, um cientista materialista. É lógico que a gente está falando aqui que não existem só cientistas materialistas, existem também os grandes cientistas que acreditavam em Deus, acreditavam em uma vida futura. Inclusive os que defendem a vida pós-morte, né? Isso. Que tentam provar a existência do corpo espiritual. Isso. Pois é, tem cientista que tem consciência, né? Tem a intuição de buscar estes assuntos para poder clarear, refrescar a sua memória, refrescar a sua mente, o seu pensamento, o seu raciocínio. Continuando a leitura. Alguma pergunta? Algum comentário? Não. Se não, vamos adiante. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Aqui, aqueles que incentivam o suicídio assumem extremas e grandiosas responsabilidades, porque está induzindo uma pessoa a tirar a própria vida. E a responsabilidade aqui é muito grande, é enorme. E eles ficam incentivando. Continuando. Com o Espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente, espírita, logicamente, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Bom, então, é o seguinte, o conhecimento da doutrina nos dá paciência, nos dá resignação. E, com isso,
nos afasta do suicídio. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tomando remédio, caras amigas, tomando remédio contra o suicídio. Porque quem quiser se conhecer mais com relação às consequências gravíssimas do suicídio, é só dar uma checada nesses 2 livros que eu falei para vocês. São maravilhosos livros. Maravilhosos livros. Continuando. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Está aqui, ó. A doutrina espírita, como ele está dizendo, ainda mostra que esses suicidas, depois de muito tempo de sofrimento, vêm nos trazer a informação do que passaram lá, o inferno que sofreram lá, advertindo-nos para que a gente não vá para lá desse jeito. Memória do Suicida, por exemplo, é um livro de um escritor português, Camilo Castelo Branco, que depois de muito sofrer do lado de lá, por conta do suicídio, ele veio contar aqui por que ele ficou cego na encarnação em que ele se suicidou, por que ele ficou cego e por que ele sofreu tanto após o suicídio. Ou seja, ele ficou cego porque numa encarnação anterior ele cegou os olhos de uma pessoa. E aí ele veio com a expiação de ficar cego uma época da vida. Olha só, e com um adendo, Deus, por misericórdia a ele, só deixou que ele ficasse cego no final da vida, com 65 anos de idade. Já no final da vida ele ficou cego para pagar o seu débito. Aí só, o que acontece? Ele se suicida. Complica mais a situação dele. É um livro espetacular. Ele pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém se suicidar. Porque ele não gostaria que alguém passasse o que ele passou do lado de lá. Mas também, ele veio dar o recado, depois de muito tempo passar anos, décadas, passar anos, décadas, lá no umbral, no Vale dos Suicidas. Então, vamos... Algum comentário mais? Pergunta? Então, vamos continuar. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Então, olha aqui, ó. Ele vai nos colocar aqui vários motivos que a gente tem para ser contrário ao suicídio. O primeiro, a certeza da vida futura, em que sabe o ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando
que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. O camarada se mata e ainda quer ir para o céu, viu? É uma maravilha, né? Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Agora, quando será que todos os homens serão espíritas? Vai complicar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Bom, aqui não quer dizer que seja espírita e a religião espírita. Mas, por exemplo, tem religiões que são contrárias ao suicídio e mostram para os seus adeptos as consequências do suicídio. Não precisamente como o espiritismo, mas ainda mostram. Ainda mostram. Então, minhas amigas, nem pensar. Olha esse Vanilde, quando era jovem, adolescente. Nem pensar. Porque a coisa vai ficar preta do lado de lá se acontecer algo semelhante a isso. Será dolorido e demais para o suicida. Dolorido demais. Pior do que o inferno dos católicos. Bota pior nisso. Continuando. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Bom, além de a doutrina espírita dizer e pregar contrário ao suicídio, ainda prova as consequências daqueles que passaram por lá de lá desta forma, vindo nos trazer o recado de como é ruim chegar do lado de lá nessas condições. É extremamente ruim, terrível, terrível. Rubinho, Diga. tem também aquelas situações, eu estou me lembrando aqui, André Luiz, que era médico, e ele fumava, e ele foi considerado um suicídio indireto, não foi isso? Foi. E ele não sabia por que ele estava tanto tempo sofrendo ali, que ele escutava um monte de vozes chamando ele de assassino. Então, esse suicídio, porque assim, na cabeça dele, ele não estava se suicidando. Certo. Ele não estava, ele estava fumando, que para ele era uma coisa natural, mas como ele era médico, é considerado um suicídio indireto, né? Isso. E se um suicídio indireto tem as consequências que aconteceram com ele, imagina um suicídio. Imagina o direto. Imagina o direto. Olha só, uma outra coisa interessante é a gente perceber, só para encerrar, é a gente perceber que a doutrina espírita nos diz também que a grande maioria da população humana morre antes do tempo. Ou seja, se suicida indiretamente. E às vezes nem percebe. Nós somos suicidas. Sabe quando?
quando a gente fica o tempo todo pensando mal dos outros, quando a gente sente ódio, rancor, ressentimento, quando a gente come demais, quando a gente bebe. Ah, não, Rubinho, comer não, pelo amor de Deus. Não, você. Peraí. Olha só. Quando a gente come. Aceita que dói menos. Peraí. Quando a gente come, o estômago diz assim: pronto, chega. Não é? Tem um limite. Mas tem gente que extrapola esse limite. E o que acontece? Adoece. Não é? Tem gente que não pode comer açúcar. E come. Isso é suicídio. Tem gente que faz farra. Tem gente que usa drogas. Tem gente que diz, eu como é porque eu gosto, né, Marluz? Isso. Tem gente que tem o pecado da gula. O pecado da gula. Acho que eu vou sair desse estudo de hoje, viu? Eu me retiro. Não foge, rapaz. Não foi. Então, são vários aspectos que nos fazem suicidas indiretos. Então, a gente precisa ter cuidado. A doutrina espírita diz que raros são aquelas pessoas que chegam àquele limite que lhe foi dado por Deus exatamente. E tem uns, inclusive, que lhe dão uma moratória e eles vivem um pouquinho mais além daquilo que estava programado. Então, a grande maioria da humanidade é suicida indireto. Estamos fritos. Mas aí a gente, o que faz? A doutrina espírita diz que a gente tem que conter os nossos desejos negativos. Olha só, voltando aos desejos. Comer demais. Comer demais. Falar mal do vizinho. Rubinho. Oi. Como diz a minha amiga Lulu, rapaz, será que eu vou ter que estagiar lá pelo umbral? Não vai ter jeito. Entendeu? São vários fatores. Então, o estudo de hoje nos adverte um monte de coisa com relação àquilo que nós não devemos fazer. Não só o suicídio, mas outras coisas que foram comentadas aqui e o que eu acabei de comentar. Beleza, meninas? Beleza. Muito bem. Já está na hora da gente encerrar. Eu vou pedir para alguém fazer a nossa prece de encerramento de novo hoje. Quem se habilita? Silêncio total. Vamos lá, mulherada. Vilmara, estou com saudade de ouvir suas preces. Alguém se habilita? Olha, Silvanilde, tá, eu vou fazer, vamos lá. Muito bem, já estou de olho fechado. Vamos aqui com os olhos fechados, mentalizar o nosso mestre maior, em gratidão a ele, por mais esse momento aqui que juntos compartilhamos, estudando o seu evangelho. Jesus amado, Jesus mestre, nos dê força para que a gente possa aqui seguir esse roteiro que tu nos deixou. Que a tua paz, que a tua luz esteja conosco, não só agora, mas para sempre. Que assim seja. Assim seja. Meninas, Assim seja. boa noite para vocês. Boa noite para povo lindo. Até na sexta-feira que vem a gente se encontra de novo. Boa Beijo. noite. Seja. Boa noite. Ei, mas tchau. vai ser na sexta ou na quinta? Vai ser na sexta. Vilmara disse que a gente combinou, mas Vilmara não falou nada com relação a si. Porque estava todo mundo disposto a fazer na quinta. Né? Mas eu até mandei uma mensagem no grupo, não sei se Sim. vocês viram, que realmente eu vou ficar na terça. Esporadicamente, eu vou entrar na quinta.
tá certo? Tá. Beleza, Sexta. beleza. Obrigada, gente. Tchau, boa Obrigada. noite. Tá. Tá, tchau. Oi. Tchau, tchau.